Vou falar um pouquinho sobre os tipos de dados e operadores, tá? Então, em VHDL, cada objeto vai ter um tipo de dado, né? E ele vai definir quais são os valores que esse objeto pode assumir e quais são as operações que a gente pode realizar com aquele objeto. Então, a VHDL é uma linguagem fortemente tipada. Então, como tem um conjunto de dados tipo de dados muito grande, né? A gente não vai estudar todo ele. A gente vai centrar, né, focalizar naqueles tipos de dados que são sintetizáveis, né, que a gente pode utilizar para projeto. Então vamos lá, alguns tipos de dados pré-definidos, tá? Que normalmente são utilizados. Tipo integer, né, inteiro, né? A linguagem não especifica qual é o intervalo, mas normalmente vai ser pelo menos um inteiro de 32 bits. O tipo booleano, boolean, que vai assumir verdadeiro ou falso. O tipo bit, que pode assumir 0 ou 1. E o bit vector, né, que é um vetor de uma dimensão com elementos do tipo bit. Existe mais, pelo menos uns 30 operadores são definidos na linguagem, tá? Como é uma linguagem fortemente tipada, né, a definição do tipo de dados define quais operações podem ser realizadas. A gente vai apresentar alguns desses operadores. A maior parte deles são operadores que vocês já conhecem, que já programam, já utilizaram outras linguagens, então eu não vou focar tanto na descrição deles, tá? Então, vocês não são, né, não estão começando agora a trabalhar com linguagens, tá? É importante que vocês coloquem na cabeça que esses operadores, né, quando a gente for realizar a síntese, eles vão ser transformados em componentes físicos, tá? Então, mais tem algum detalhezinho que alguns desses operadores eles não vão ser sintetizados automaticamente, tá? Então, dependendo do que você for fazer, você vai ter algum probleminha, dependendo da ferramenta. Então, depende muito do que você está fazendo, tem que verificar caso por caso. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma tabelinha onde eu tenho o operador, a descrição dele, o tipo de dado A, o tipo de dado B, são operadores, né, que recebem dois operandos, e o tipo de dados resultados. Então, vou ver rapidinho aqui. Então, tem a exponenciação, né, A elevado a B, né, o tipo de dado de A e B são inteiros, e o resultado é inteiro. O valor absoluto, né, de A é inteira, a saída é inteira. Eu tenho aqui a negação, aí A pode ser booleano, bit ou bit vector. O resultado também vai ser do mesmo tipo de dados. Eu tenho a multiplicação, né, A e B são inteiros, e o resultado é inteiro. Eu tenho a divisão, ambos são inteiros, o resultado vai ser inteiro. Eu tenho um módulo, né, A módulo B, e tem um resto, A em B, também inteiro. Existe uma diferençazinha entre módulo e resto, né, que é em relação quando você utiliza operadores sinalizados, tá? Eu não vou explicar agora, vocês dão uma pesquisadinha depois, mas tem uma diferençazinha quando você trabalha com números sinalizados. Mais operadores, tá? Eu tenho aqui a identidade, né, que é o mais A, recebe inteiro, joga inteiro. Eu tenho a negação, né, menos A, que eu vou receber um inteiro, jogo um inteiro. Eu tenho a soma, A mais B, os operandos são inteiros, a saída é inteira. Eu tenho a subtração, também tudo inteiro. Eu posso fazer a concatenação, concatenar dois vetores, né, e aí o primeiro elemento é um vetor de uma dimensão, o segundo elemento também é um vetor de uma dimensão, o terceiro elemento, a resposta também vai ser um vetor de uma dimensão. Eu tenho as operações de shift, no deslocamento para a esquerda, para a direita, para a esquerda aritmético, para a direita aritmético, né? Então a entrada pode ser um bit vector, a entrada B é um inteiro e a saída é um bit vector. Eu tenho os operadores de rotação, então eu posso rotacionar para a esquerda, rotacionar para a direita. Então a entrada é um bit vector. A entrada é um bit vector, B é um inteiro, a saída é um bit vector. Eu tenho um igual, que pode ser qualquer tipo de dados, né? E B tem que ser o mesmo dado de A, tipo de dado de A, e a saída é um booleano. Eu tenho o não igual, né? Que é esse símbolo aqui. Eu tenho o menor que aí pode ser um valor escalar ou um vetor, né? Eu tenho menor ou igual, que é esse operador aqui, parece operador de atribuição. Eu tenho maior e maior igual. Aí eu tenho os operadores booleanos, i, ou, shor, nend, nor, xnor, né? E aí eu tenho aqui a precedência dos operadores, só para a gente ter uma ideia, tá? É claro que quando você estiver escrevendo código, você precisa deixar o seu código legível e não deixar que a precedência seja decidida pela ferramenta, pelo compilador, tá? Então você vai usar parênteses e outros separadores, né, para deixar bem claro qual a precedência e qual a operação que vai ser feita primeiro,
né? Então eu tenho aqui os operadores os mais altos, né, de precedência. Silenciação, absoluto, negação, multiplicação, divisão, módulo e o resto. Aí em seguida vem a identidade de negação. Aí depois a concatenação, a soma, a subtração. Os operadores de deslocamento e rotação. Os operadores de igualdade e comparação, menor igual, tal. E por fim, os operadores booleanos, que são os que têm a menor precedência. E aí, falar um pouquinho sobre os tipos de dados. Então, normalmente, a gente vai sempre usar esse pacote, né, que é o stdlogic 1164. Ele define alguns tipos de dados que são muito utilizados. Então, primeiro é esse stdlogic. Então, que ele representa, né, a implementação de um bit, só que aí ele pode assumir 8 valores, né, que são esses aqui: U, X, 0, 1, Z, W, L, H, esse tracinho. Então, vamos ver o que cada um significa. Então, basicamente, o 0 e 1, ele vai forçar o nível lógico 0 ou o nível lógico 1, né? E aí o sinal vai ser drivado por um circuito, né? Que usa lá um circuito padrão para acionar, tá? Isso é usado para síntese. O Z, ele significa autoimpedância, né? E aí você vai ter um buffer na saída com true state, né? Que pode falar 0, 1 ou autoimpedância, e também é usado para síntese. O resto é tudo para simulação. Então, o L e o H, eles significam lógica baixa fraca, lógica alta fraca. Então, significa que o circuito que está drivando a corrente, ele é fraco. Tá? Isso é mais quando você precisa ligar várias saídas no mesmo ponto para um barramento. Tá? O X e o W, então X é unknown, então quando você não define um valor por um sinal, a ferramenta vai colocar lá na simulação que o valor dele é X, é desconhecido, né? E o W é um desconhecido fraco, né? Então, o desconhecido ele representa um sinal de tensão intermediário, tá? E aí a ferramenta de simulação vai colocar lá esses valores. Então, se você colocar... Aí tem umas regrinhas. Se você colocar um desconhecido ligado no mesmo ponto desconhecido e outro circuito que está colocando um nível lógico alto ou um nível lógico alto fraco, e aí tem as regrinhas que a gente não precisa se aprofundar. O né, é o não inicializado, né, só a gente usa para simulações, e o tracinho é o que a gente diz que é o don't care, né, não importa o valor. Tá? Então esses são os 8 valores, mas são 9 valores que ele pode assumir. Normalmente, quando a gente vai trabalhar para síntese, a gente vai estar se preocupado com o 0, com 1 e com alta impedância. Na simulação, os outros podem aparecer. Aí você tem o Standard Logic Vector, né, que é um vetor unidimensional, né, que é uma coleção de elementos do mesmo tipo. Então, a coleção de elementos do tipo Standard Logic. E aqui tem a declaração de 2 sinais desse tipo, né, sinal A, 2 pontos, Standard Logic Vector, do 7 ao 0. Sinal B, Standard Logic Vector, do 0 ao 7. Eu tenho essas duas formas de definir. Normalmente eu só uso uma, tá? Porque senão é complexo o trabalho e tem umas regrinhas quando você usa o DAO2 e o 2, tenta ligar os dois ao mesmo tempo. Então eu sempre uso o DAO2, tá? Então eu recomendo também que você escolha escolha o DAO2 e sempre use o DAO2 quando estiver definindo os vetores. Conversão de dados, tá? Então, em alguns momentos a gente vai precisar converter, né, os tipos de dados, e aí existem algumas funções da biblioteca que permite fazer isso. Então, esse 2-bit, ele transforma o Standard Logic em bit. O std logic transforma um bit em std logic. 2-bit vector transforma um std logic vector no bit vector. E um 2std logic vector transforma um bit vector em um std logic vector. Tá? Então são as conversões de bit para std logic, de std logic vector para bit vector. E aí tem alguns exemplos, tá? Então ele declarou aqui 3 sinais, S1, S2, S3, que é do tipo Standard Logic Vector, e o sinal B1, B2, que é o bit vector, né? Então ele faz a conversão do B1 para Standard Logic Vector, para poder atribuir a S1. Depois ele faz um S1 e S2 e transforma em bit vector e atribui para B2. E depois ele transforma B1 em Standard Logic Vector, faz um OR com S2 e atribui para S3, tá? São só alguns exemplos. Existe também sobrecarga de operadores. Então, existem muitas funções que têm o mesmo nome, mas elas operam em diferentes tipos de dados, né? E aí a gente vai mostrar aqui alguns operadores sobrecarregados nesse pacote. Então, o not A, né, que é a negação, eu posso fazer também para
Standard Logic Vector e Standard Logic, não só para o tipo bit. Os operadores lógicos I, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, né, também funcionam para Standard Logic Vector e Standard Logic. Tá? Tem alguns operadores que a gente pode fazer em tipo de dados que são vetores. Tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar os operadores relacionais igual, maior, menor, né, comparando vetores. E o operador de concatenação, né, que eu posso concatenar dois vetores. Aí tem uns exemplos aqui, né, por exemplo, o y recebe aqui 0, 0, né, entre aspas duplas, porque é um vetor. O i comercial, aí eu peguei do A, do 7 até o 2, né? Ou então eu posso fazer isso, receber o bit 7 do A concatenado com o bit 7 do A, concatenado com o A do 7 ao 2. Então, é um operador que eu posso fazer isso. Além disso, né, eu tenho várias formas que eu posso representar um vetor unidimensional em VHDL. Então, a primeira forma é essa. Eu posso colocar como uma string só, né, entre aspas duplas, e listo todos os valores do vetor. Eu posso listar, entre parênteses, cada bit do vetor, que é uma notação que realmente não é muito prática, né? Eu posso declarar para cada bit, dizer qual, né? O bit 7 recebe 1, o bit 6 recebe 0, o bit 0 recebe 0. Então, para cada bit do vetor, eu digo qual o valor que vai ser dele. Ou eu posso fazer esse tipo assim, ó. Do 7 ao 5 recebe 1, do 7 ao 5 recebe 1, o 6, o 4, o 3, o 2 e o 0, 1 recebe 0, né? Ou essa aqui que é mais sintética, né? Eu digo que o 7 e o 5 recebem 1 e os outros bits recebem 0. Então, todas essas formas aqui são formas que você tem para poder atribuir o valor em um vetor. Normalmente, eu só uso a primeira, tá? A primeira ou a última. Às vezes, faz sentido usar a última também, né? Você atribui uns valores e depois joga 0 no resto e tal. Vou falar um pouquinho sobre a I3E Numeric Standard, tá? É um pacote que a gente utiliza para fazer operações aritméticas, tá? Então, a gente vai precisar fazer cálculo. Então, além desses operadores lógicos, né, a gente precisa também fazer cálculo, fazer operações aritméticas. E aí, existem alguns pacotes, né, que fazem cálculo no VHDL. Eu vou ensinar o Numeric STD. Existem outros, né, mas vamos focar nesse aqui. E aí ele vai fazer operações inteiros, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui dois sinais, A e B, três sinais, A, B, sum, do tipo inteiro, e aqui eu fiz uma soma A mais B, atribuir para sum. Tá? É esse tipo de coisa que esse pacote vai permitir a gente fazer. Esse pacote ele foi feito para a gente poder ter controle do que é que vai ser sintetizado. Então, qual hardware vai sair dali. E aí ele definiu dois novos tipos de dados, o tipo signed e o tipo unsigned, então, o tipo sinalizado e o tipo sem sinal, né? O tipo unsigned é um tipo que ele é interpretado como um vetor, né? Um número binário sem sinal, e o tipo signed é um vetor que é interpretado como um número sinalizado em complemento 2. Então vamos ver aqui alguns operadores que funcionam para os tipos signed e unsigned, tá? Então valor absoluto, né? A negação funciona. Multiplicação, divisão, módulo, resto, soma, subtração. Então eles funcionam para o unsigned, para o natural, para o signed, né? E para o inteiro, né? Ele funciona para esses tipos. Nós temos os operadores relacionais, né? Igual, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual. Também funciona para todos aqueles tipos que eu tinha falado. O resultado vai ser do tipo booleano. Nós temos operadores de deslocamento, né? Direita, esquerda e rotação. E aí são funções, então tem o shift left, o shift right, rotate left, rotate right, desculpa, que funcionam para tipos sem sinal e sinalizados, tá? Então tem que tomar cuidado quando o seu tipo for sinalizado ou não sinalizado, você vai ter que utilizar essas funções para poder fazer a rotação e deslocamento. Tem outras funções que a gente pode utilizar. Resize é para você, né, mudar o tamanho, né, do tipo de dado. O standard match, ele verifica se são iguais. O toInteger converte para inteiro, o toUnsigned converte para sem sinal e o toSigned converte para sinalizado. Tá? E aqui eu vou dar para vocês algumas orientações sobre a síntese. Tá? E aí são boas práticas que a gente tem que levar no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhando para síntese, a gente não vai utilizar o tipo bit e bit vector. A gente vai utilizar o Standard Logic e o Standard Logic Vector. São tipos melhores para poder fazer síntese, tá?
A gente vai utilizar o pacote numeric std e os tipos sinalizados unsigned e sinalizados signed, né, para poder sintetizar operações aritméticas, tá? A gente só vai utilizar o DAO2, nada de usar o to. Então, todo mundo vai usar só o DAO2, fica mais fácil o código. A gente vai usar parênteses para deixar clara a precedência, né, dos operadores. A gente não vai utilizar tipos definidos pelo usuário de dados, tá? A não ser que seja algo extremamente necessário. A gente não vai utilizar o operador dois pontos igual para jogar um valor inicial em um sinal. A gente sempre vai inicializar os sinais dentro da arquitetura. E a gente sempre vai utilizar operandos que têm a mesma, né, largura para fazer comparações com tipos, com operadores relacionais. Tipo, eu não vou comparar um vetor de 4 bits com um vetor de 3 bits, tá? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, basicamente, seguindo essas regras, né, e dando uma olhadinha lá nos operadores, dá pra gente começar a fazer algumas coisas. Claro que eu não vou partir do princípio que vocês vão decorar todos os operadores, né? Nem eu sei todos os operadores decorados. Normalmente eu uso uma cola, né? Existem umas folhinhas, né? Eles chamam de cheat sheet, né? Que são as folhinhas com os detalhes da linguagem. Então, quando eu preciso, eu olho ali e pego, né, algum detalhe sobre um operador, mas tem que ter uma ideia pelo menos geral de como é que funciona.